Olá, gente, tudo bem? Bom, quem conversa com você é a professora Júnia Andrade e neste vídeo eu vou dar uma série de dicas sobre o recurso que você vai impetrar contra a discursiva do STJ. Lembrando que recurso é a sua segunda chance no concurso público. Então eu quero te mostrar item a item se cabe recurso, né? Quem é que deve recorrer, se o CESP provê muitos recursos, qual é o volume de pontuações que o CESP pode aí estabelecer de devolução para o reconhecimento da majoração do seu recurso, tá bom? Então, vem aqui comigo no material para a gente poder observar as dicas. Bom, seguinte, a gente vai falar sobre os recursos contra a discursiva do STJ. Júnia, é só para um cargo? Não, são para todos os cargos, tá? Nós temos cargos lá numerados de 1 a 13, eu vou explicar tudo que serve para vários cargos, inclusive cargos do pessoal que fez para a área de saúde também, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, mande para o nosso WhatsApp, que é sua dúvida. Malu, que é a nossa moça do WhatsApp, vai ajudar você a trazer as informações até os professores. É bacana guardar esse número, é o app 32988867661, para você falar com a gente. Então vamos lá, gente. Primeira questão, por que eu resolvi fazer este vídeo? Eu vou voltar aqui na câmera com você. Por que eu resolvi fazer este vídeo? Quero explicar. Bom, vocês já sabem que a maioria de vocês conhece o nosso trabalho na área recursal. Sabe que nós fazemos o que normalmente? Análise preliminar, depois procedemos a recurso. Por que análise preliminar? Para saber se cabe o recurso ou não, né? E às vezes os alunos têm muitas dúvidas em relação aos recursos. Então, como é muito difícil fazer um vídeo eu tenho no meu canal vários vídeos sobre recursos, mas eu quero falar desse especificamente para tirar essas dúvidas que pairam no ar e para evitar de você sair comprando recursos de forma desarrazoada, correndo contra o tempo, achando que determinada linha argumentativa pode te beneficiar. Nem sempre, tá? Então é mais um vídeo, vamos dizer assim, mais informativo do que comercial, digamos assim, ok? Então, no material de novo, vamos lá. Seguinte, quem precisa fazer recurso? Gente, primeira questão, eu poderia falar que quem precisa fazer concurso seria qualquer pessoa. Está no direito de qualquer um de vocês fazer, tá bom? Geralmente a gente diz o quê? Quem precisa fazer recurso é quem foi reprovado de forma claramente injusta pelo examinador. O recurso não é uma apelação, tá, gente? Ele não funciona dessa forma, ele não funciona como mecanismo de apelação. Ele funciona o quê? Você percebe que o examinador foi injusto com você por conta de um critério ou outro que ele não considerou, por conta de uma proporcionalidade de aplicação de pontos. No CESP isso é muito comum, né? O examinador errar a proporcionalidade de aplicação de pontos. Então, quem se sentiu lesado com a correção da discursiva, naturalmente é a pessoa que impetra recurso. Porém, no CESP, você vai ver que eu coloquei em primeiro lugar não esta pessoa, mas eu coloquei a pessoa aprovada. Olha que coisa curiosa. Quem foi aprovado na classificação limite do quantitativo de vagas, por exemplo, você passou no concurso e está a pelo menos 10 pontos, tá certo? Do cara que foi reprovado, eu no seu lugar, eu impetraria recurso. Por que eu faria isso? Porque, gente, é muito comum no CESP haver provimento dos recursos de quem ingressou. De repente o sujeito estava aprovado, ele vai lá e comemora o recurso, comemora a aprovação dele, e depois ele fica desesperado quando descobre que, ao prover recursos de quem estava reprovado, a pontuação que foi concedida pelo CESP fez com que aquela pessoa passasse à sua frente. E de repente você saiu da linha de classificação ou daquela convocação mais rápida. Isso aconteceu uma vez só? Não. Eu estou fazendo terrorismo? Não. Tanto que estou fazendo um vídeo aberto. Quantas vezes eu faço vídeo aberto, o aluno vem e fala: Júnior, isso aconteceu comigo. Então, o CESP é uma banca que provê muitos recursos, gente. CESP e Sebrasp, né? Vou falar CESP, que é um nome tradicional. O CESP provê recursos, provê. Esse é o problema. Ele é um pouquinho diferente, a FCC mais resistente, o CESP bem mais aberto. Então, é muito perigoso. Se tivesse passado no concurso, eu entraria com recurso como se fosse um recurso de defesa. É a primeira preocupação. Passei, tanto que quando o aluno manda para mim alguma coisa, ele fala que passou, é quase a minha prioridade. Porque aquele cara, ele fez um esforço real para estar lá,
né? Então a gente tem que tentar fazer com que ele consiga nem sequer meio ponto, 0,06, mas para ele poder movimentar um pouquinho na fila e não sair do seu lugar. Gente, também quem precisa fazer recurso, quem espera ser convocado, ó, muita gente não vê isso, hein? Agora que o pessoal está amadurecendo, o pessoal da área dos tribunais tem isso um pouco mais amadurecido. Quem espera ser convocado durante o prazo de validade do concurso. Tem gente que entende tudo sobre o seu concurso. A pessoa olha as últimas convocações, o que houve na última convocação, quantos foram chamados para aquele cargo, e ela resolve recorrer, porque se ela conseguir uns pontinhos a mais, ela entra na lista da convocação passada, ou seja, ela tem grandes chances de ser nomeada durante o prazo de validade do concurso. Então, tem que considerar isso também, tá? Quem também deve levar muito a sério um recurso? Quem está perto da classificação válida para convocações. Te falta meio ponto, te falta um ponto, poxa, você teria entrado naquela posição, você teria passado no concurso. Não precisa nem falar que você precisa recorrer da sua prova discursiva. Portanto, gente, quem vai fazer recurso? Qualquer pessoa, porém, algumas pessoas precisam levar a coisa bem mais a sério do que o merecido, tá? Então, muita atenção. Eu colocaria isso aqui em primeiro lugar. Entre a penúltima e a última, eu chamaria de segundo lugar para as duas. Tá bom? Então, não deixa. Agora, quem, por exemplo, espera ser convocado, também chamaria de segundo lugar, porque não tem como a gente falar. São quatro situações que exigem muita responsabilidade do candidato para que ele não perca essa oportunidade de passar no seu concurso. Mas vamos lá. O SESP provê recurso, Júnior? Gente, para eu não ficar lendo todos os provimentos que me chegam, né? Eu tenho alguns coladinhos aqui, eu li recentemente o pessoal da BIM, mas isso aqui foi uma aluna que mandou no nosso WhatsApp. Ela fala que, isso aqui, que recurso é esse aqui? TRF da primeira região. Por que eu não tenho os outros? Porque ou eu não fiz, né? Eu não abri o prazo recursal para isso, ou ainda está em julgamento, que é o caso do STM, é o caso da BIM, né? Ainda está em julgamento no momento que eu gravei este vídeo. Então, por exemplo, essa aluna diz que, ela fala assim, que o recurso dela aumentou em 9 pontos. Depois ela até corrige e fala assim, 11 pontos, professora. Eu quero agradecer toda a equipe que ajudou, tá? Então, serve de prover recurso? Prover. Tá aí a prova. Olha mais uma prova, ó. É com alegria que informa a obtenção de 5 dos 8 requeridos no recurso para analista judiciário, né? Judiciário do TRF da primeira. Quer dizer, a gente tentou 8, a gente sempre avisa para o aluno, às vezes o aluno pede, Júnior, pode recorrer de mais isso? Eu falo, olha, a chance é muito pequena. A gente pode até montar, mas a chance é muito pequena. Eu te aconselho basicamente 1. Então, às vezes o aluno pede mais de 1, mas só consegue aquilo que a gente realmente demarcou. Bom dia, professora. Mais um. Gostaria de agradecer e comunicar que a banca organizadora do TRF1 acatou o recurso que fizeram. Minha nota subiu 6,6 pontos. Muito obrigada. Os melhores investimentos que fiz. Claro, né? É serviço público. Mas, então, eu separei essas 3 mensagens para você entender que o SESP provê recursos, tá? O SESP reduz nota, pergunta que muita gente fala, né? Em caso de recurso forçado, por exemplo, tem situações que a gente vê que não cabe recurso, né? O SESP reduz nota. Gente, eu tenho 20 anos de profissão. Eu acho que eu sou professora, uma das mais antigas em concurso público, da safra que está atuante, né? Porque tem a safra antiga que já parou. Eu estou quase me aposentando também, mas por enquanto, né, eu já tenho aí 20 anos de concurso público. Eu vi uma redução de nota assim no SESP, aconteceu num concurso da Polícia Federal, uma única redução, há muitos anos. Acho que foi em 2009, eu não lembro bem, 2009, 2008, eu não lembro. Sei que foi num concurso da Polícia Federal e numa situação que eu até acompanhei de perto, porque o aluno falou assim, ele mandou a prova dele para ver se cabia recurso. Eu falei, olha, essa prova tem nota demais. Eu lembro que a discursiva valia 13 pontos, esse aluno tinha 7,9. Ele já tinha passado no concurso, para falar a verdade, né? Não estava bem classificado, mas tinha conseguido. Eu falei, essa prova tem nota demais, essa prova está muito ruim, assim, em termos de qualidade, quando a gente compara com outras provas. Aluno, mas eu queria pelo menos ir para 10 pontos, para eu ser chamado na primeira turma. Eu falei, cara, eu não submeteria isso ao examinador. Porque realmente, gente, estava periclitante. Detalhe, ele mesmo fez o recurso, submeteu e depois perguntou se poderia correr pela via judicial. Eu falei, rapaz, não acredito. Né? Porque o SESP jogou para
6,3 a nota dele. Tá bom? No parecer que a banca deu, ela fez essa alegação aí de que o texto não tinha estrutura em parágrafo, enfim, o texto não estava bom, tá, gente? Realmente estava muito ruim. Mas eu nunca vi nada parecido com aquilo. Então, eu acho que o aluno submeteu a sorte que ele teve novamente ao azar. Deu errado. Depois disso, eu nunca vi, tá certo? Então, por isso que eu falo, né? O CESP reduz nota. Ora, eu posso falar que tem muitos anos que eu não vejo o CESP fazer isso. Só vi uma única vez na minha vida. Foi o único caso que eu acompanhei. Aquilo havia um erro grosseiro do examinador que corrigiu. Lembra aquele erro do Enem, que até no Enem mesmo, que um aluno colocou o hino, né, do Palmeiras no meio do texto? Era uma coisa parecida com aquilo, tá? E aí o aluno viu que passou, ele achou que pudesse chorar mais um pouquinho. Eu ainda falei, você vai exibir essa vergonha? Rapaz, está vergonhoso. Exibiu, infelizmente foi reprovado. Em tese, gente, qualquer banca poderia reduzir nota. Porque a Lei 9.784, né, ela vai falar sobre os atos administrativos. E todo recurso que você faz é um recurso administrativo, tá? Esse recurso que você está impetrando é um recurso administrativo, porque você joga para a própria banca examinar. O que acontece? Em tese, o CESP poderia, porque a administração pode, pelo princípio da autotutela, né, rever os seus atos. Em tese. Mas, na prática, a gente acha isso quase impossível. A redução de nota é algo quase impossível. Primeiro, porque eu não tinha visto nada parecido com isso, com o que aconteceu com a redação desse menino aqui. Tá bom? Ele brincou na redação, tá? Em segundo, vejo muito no Enem. O pessoal faz essas brincadeiras bobas aí, apesar de não dar aula para o Enem. Mas, em tese, ela poderia reduzir. Existem bancas que falam expressamente sobre a redução nos seus editais, falam mesmo, que pode haver revisão da nota para mais ou para menos, tá bom? Existem bancas que trabalham com isso. Por exemplo, IBFC é uma banca que pode tanto majorar quanto subir nota, tá certo? O CESP até hoje, tem muitos anos, não faz isso, só fez uma única vez. Vamos lá. E como confeccionar recurso, professora? Vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Gente, qual que é a estrutura básica de um recurso? Vou explicar para vocês por que eu estou fazendo isso. Porque normalmente eu não consigo pegar recurso da maioria de vocês por falta de tempo. O CESP nos dá, gente, ele não nos dá 48 horas. Ele abre o prazo recursal às 10 horas do dia 1º e fecha às 18 horas do dia seguinte. Então, o prazo para construir recurso no CESP é uma coisa extremamente dolorosa. Ele dificulta muito o entendimento de cada texto de vocês. Então, por isso que eu estou explicando essa questão para você aproveitar essas informações que eu estou passando para você. É o seguinte, né? Como é que você vai construir o seu recurso? Na abertura do seu texto, você cumprimenta a banca, na verdade é só evocar a banca, né? Ao examinador recursal, à banca recursal, cita o objetivo do seu recurso, ou seja, você está recorrendo contra o quê? Tá bom? Contra o quê? Se é conteúdo, se é algum elemento microtextual, tá certo? E você cita os pontos e você diz quais são os pontos que cabe à majoração, que você acredita que seriam pontos para tornar justa a avaliação que foi feita sobre o seu texto, ok? Então, é isso que você faz. Não faça mais nada, não enrole. O recurso precisa ser objetivo. O CESP não aceita recurso prolixo. Por isso que eu falei na abertura dessa aula, eu falei, olha, às vezes eu vejo muita coisa no mercado, tem coisas bacanas, mas tem coisa bagunçada. Por exemplo, o cara faz recurso de 2, 3 páginas por aluno. Naturalmente, o CESP tende a negar esse tipo de recurso. Por quê? Porque lá na publicação do CESP, está em edital, gente, edital de resultado traz isso também. O CESP diz que quer recursos objetivos, concisos e fundamentados. Concisos e fundamentados. Tá? É exigência da banca. Tá certo? E que venha se dirigir à banca de forma respeitosa. Não é que você tem que puxar saco do examinador, mas você precisa, primeiro, falar de cara o que você quer e quanto você quer. Isso é um princípio do CESP que funciona. Depois, é só pedir? Não, você tem que comprovar. Você vai explicar, dar uma explicação objetiva
sobre a falha de correção que você identificou e usar estratégias para você comprovar esta falha. Que estratégia a gente usa? O SESP, nos seus editais, ele pede para você se defender dentro do padrão de resposta. Ah, peraí, então isso quer dizer que se eu ficar buscando muitos autores por fora, eu posso invalidar o meu recurso? Pode. Porque o SESP... Por que isso está acontecendo? Olha, gente, uma questão muito simples. O SESP sabe que às vezes o aluno vai lá, coleta uma fonte que não é verdadeira, dá um argumento que não é verdadeiro. Então, para não atrapalhar a sua banca recursal, porque às vezes a banca recursal, veja só, não quer dizer que seja uma banca especialista naquele assunto não, tá? É apenas a banca de consolidação, que é a banca responsável pela área de discursivas do SESP. Então, essa banca de consolidação fazia muitas perguntas, por exemplo, para os examinadores proponentes, aqueles caras que propunham a questão. Dava um trabalho danado e o trabalho saía caro. Então, o SESP começou a fazer padrões de resposta. Exatamente para quê? Se o que estiver no seu texto, né, for compatível com o padrão, e você mostrar que é compatível com o padrão, é o que está valendo para que você possa conseguir majorar pontos, tá bom? Júnior, mas será que não tem nenhum jeito se o padrão estiver aquém? Gente, fase recursal tem que tomar cuidado, e aí falo sobre mais coisas que às vezes eu vejo no mercado, e vocês me fazem passar perto no último dia, porque vocês ficam rodando, depois os recursos vêm me perguntar. Gente, não pode contestar o padrão na fase de recurso de discursiva. Você tem que contestar o padrão na fase de recursos contra o padrão. Tá bom? Recursos contra o padrão. Por quê? O SESP abre esta fase logo depois que termina a prova objetiva e ele lança o padrão da discursiva. Você tem um dia, 2 dias ali para você recorrer contra aquele padrão, pedir a correção, tá? No concurso da ABIN, aconteceu uma loucura no concurso da ABIN, pra vocês terem noção. No concurso da ABIN, o SESP corrigiu o padrão, gente, no sábado. Sábado não, perdão, tô ficando louca. No primeiro dia, às 4 horas da tarde, ele fez uma alteração do padrão do nada. Então, a pessoa que impetrou recurso mais cedo, antes das 4 horas, ela, por exemplo, perdeu o direito de pedir, acho que 3,67 para o último item de uma daquelas provas. Tá? Então, tem que ficar de olho. A gente vigia a temporada recursal o tempo todo. O SESP fez essa loucura, né? Deveria ter prolatado, então, o prazo de recurso, deixado a pessoa recorrer novamente, né? Então, houve essa falha, que eu considero falha por parte da banca. O padrão era na parte de manhã publicado, esqueceram de publicar a correção, publicaram a correção do padrão no dia da vista da prova. Foi um absurdo, tá bom? Tanto que a gente teve que refazer todos os recursos que nós estávamos fazendo lá. Encerramento, né? Como é que eu fecho o meu... perdão. Júnior, e se eu quiser colocar alguma coisa além do padrão? Tem como? Gente, depende de cada caso. Por isso vocês vão ver que no finalzinho, quando eu citar os exemplos do STJ, né, eu vou falar de situações que você consegue recorrer fora do padrão e situações que você fica totalmente preso ao padrão, tá bom? E o encerramento do recurso, você vai confirmar o seu pedido de majoração. Portanto, diante dos fatos comprovados, pede-se a majoração de tantos pontos. Júnior, posso fazer o recurso em primeira pessoa? Pode, não tem problema nenhum. Pode fazer em terceira? Pode. Tem que ser uma pessoa só, tá? Então, essa é a forma de você montar um recurso de uma forma geral. Gente, quando vai impetrar o recurso, o que é importante? Lá no SESP existe uma área que é a área do aluno. Essa área ela vai abrir conforme as informações do espelho, né, do espelho de notas. Então tem uma informação no espelho, que é a informação da apresentação. Muita gente não recorre da apresentação. O SESP tem uma certa preguiça, né, em majorar notas em apresentação. Já aconteceu de até em concurso público ele nem abrir a área para recurso em apresentação. Mas voltou a abrir, então vocês podem recorrer da nota de apresentação, contra a nota de apresentação, podem recorrer contra a nota de microestrutura, e na parte de macro vocês têm que recorrer por itens, por exemplo, item 2.1, você vai colocar o texto recursal deste item aqui, tá? Nesta área, exatamente nesta área. Item 2.2, tu vai colocar o texto do recurso
aqui nesta área. Júlia, fica tudo desestruturado, fica mesmo. Na hora que você cola, vai perder a formatação, tá? É normal, ok? Mas, vamos lá. E aí, professora, vamos falar agora sobre possibilidades. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas você já pode ir pensando a sua vida aí, tá? Como que você pode trabalhar o recurso da sua área. Isso é interessante. Gente, essa prova, por exemplo, do cargo 1 do STJ, né, em que a banca fez perguntas em tópicos, que é o tradicional dela. Então, quando isso aqui vem no espelho, o que é 1 vira 2.1, o que é 2 vira 2.2, lá no espelho. Porque vai ter a apresentação, né, que é o item 1, depois vem o item 2, que é o conteúdo, tá, que é a macro, item 3, a microestrutura é gramática. Como melhorar, aqui veja que a primeira pergunta que o cara fez foi como melhorar a qualidade da prestação de serviço. Ora, se você entrar no site do CESP agora, lá no site do CESP, né, eu não tenho aqui, mas eu lembro de cabeça, você vai notar que o CESP, ele traz um padrão, e neste padrão, ao falar da melhoria na prestação, na qualidade de prestação de serviço público, ele cita, né, basicamente duas situações. Uma situação, o padrão, gente, costuma vir fora da ordem lógica, tá? Não tem problema não, é só você organizar isso na hora de você configurar o seu recurso. Uma situação é falando sobre os problemas do serviço público. Uma situação que ele traz é para você falar dos problemas. E aí vem uma lista de problemas, né? Morosidade, falta de preparo dos servidores, né? Falta de capacitação, na verdade, práticas patrimonialistas, né, em vez de serem práticas voltadas aí ao cliente, etc. Eles exibem os problemas e eles exibem também o que seria uma prestação de serviço de qualidade, né? Tanto que eles pegam aquele modelo, né, que foi derrubado, que é o modelo da gestão pública, por exemplo, que seria aquele modelo mais gerencial, mais voltado para o atendimento do cidadão. Então, é isso que está no padrão sobre este item, tá? Eu sei que este item pode não pertencer ao seu concurso público, sei que pode não pertencer ao seu concurso, mas é só você prestar atenção da forma como eu vou fazer análise para que você proceda a sua análise também, ok? Então, o que você tem? Olha só, aqui ele falou de problemas do serviço público, falou do que é a qualidade na prestação do serviço público. Gente, se isso aqui vale 20 pontos, atenção, hein? Esse vídeo que eu estou publicando, ele é anterior à vista da prova. Então, eu vou falar do que possivelmente aconteceu. Eu só vou ter notícias disso aí quando eu começar a examinar as provas de vocês. Então, os problemas da administração pública, o cara deve pontuar isso em 10. E as formas de melhoria, né? Ele deve pontuar em mais 10 pontos. Ok? Então, é possível que eles empreendam desta forma vamos dizer, o parcelamento de pontos. Agora, gente, o que tem acontecido no CESP? Aconteceu no concurso da ABIN, a gente ainda não tem resultado, porque está em análise, não é? A ABIN teve recurso há pouco tempo. Nós questionamos, por exemplo, na ABIN, numa das provas, a primeira pergunta. Porque quando o cara fala como melhorar a qualidade dos serviços públicos, a gente entende, né, os elementos de melhoria e não os problemas. Então, nesse caso, não é que você esteja questionando o padrão. Você só vai falar, olha, o padrão está correto, porém ele está a maior. Né? Ele faz uma pergunta além do que de fato foi apresentado no questionamento, objetivo dado ao candidato. Né? É um dos caminhos de você recorrer. Se eu estou explicando para vocês aqui na prova do AJAA, mas vocês podem levar isso para todos os outros cargos, tá? Cargo 3, cargo 4. Analise a pergunta que foi feita e veja se o padrão ele atende essa pergunta de forma objetiva. Por quê? Não é que você está contestando o padrão, mas você está dizendo que respondeu, alegando que você deu uma resposta bastante objetiva ao que de fato foi questionado. E o padrão traz algo a mais, tá bom? Você não está falando que ele está errado. Você está falando que está de acordo com o padrão no determinado limite. Aí depois ele vem para o item 2 e fala assim: em que medida as técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos podem contribuir para a prestação de serviço público de qualidade? Viu que valeu 18 pontos? Bom, quando a gente pega o padrão, é só você analisar como que o padrão está estruturado, que aí você consegue uma proporcionalidade. Ó. Então, aparentemente, né,
O que acontece no padrão? Eles vão falar sobre o que são técnicas de mapeamento, né? Que são processos aí seria o quê? Seriam ferramentas, né, gerenciais, tá certo? Para análise. Então aqui seria uma ferramenta, vai entrar com conceito, né? Vou chamar aqui conceito. O conceito disso, tá certo? E para que faz? Vai ajudar a melhorar processos, tá? Ajuda a melhorar processos ou a implementar uma nova sistemática, ok? E traz como vantagem o quê? Uma série de vantagens, né? Quando você tem um mapeamento de processos numa organização, o que vai acontecer, gente? Você reduz custo, porque passa tudo por um processo, né? Reduz custo, aumenta a qualidade na prestação de serviço, reduz falhas, né? Falhas de execução. E aí você vai apontando tudo que vai indicar como contribuição. O conceito, eu não posso alegar que o conceito seja algo fora da expectativa, por que não? Porque para você poder falar sobre como pode melhorar, você às vezes tem que dizer o que é. Então note que o examinador divide a sua resposta em três partes, né? O que pode indiciar o quê? Que cada parte tenha valido 6 pontos. São indícios, tá, gente? Júnior, como é que a gente fica sabendo assim, a proporção correta da aplicação? Pessoal, aí que tá. Isso acontece muito com a gente que é professor, porque lida com um volume maior de informações. A maioria de vocês manda textos para nós. Então a gente analisa lá, por exemplo, 100 provas de AJA. A gente consegue perceber exatamente qual foi a proporcionalidade aplicada. E consegue notar o examinador que não aplicou essa proporcionalidade de modo equitativo para todo mundo. Foi injusto com um, beneficiou outro e tal. Tá bom? Por fim, vou citar aqui um último exemplo para não tornar o vídeo tão longo. Vou pegar um que é totalmente fora, tá? Como eu disse a vocês, vocês podem se valer desse daí, do cargo 1, tá certo? Para ter como exemplo para os demais cargos. E eu vou falar agora deste cargo 9 a 13, que é um pouco diferente, mas também pode ser que te ajude também. Gente, estes cargos aqui são os cargos de nível médio. A banca trouxe o seguinte tema: o anonimato digital e o abuso do direito à liberdade de expressão. Estava no curso, né? Vamos lá, estava no nosso curso esse assunto. Ao construir seu texto, apresente um exemplo de situação em que a emissão de opinião no meio digital pode significar abuso de direito, ou seja, alguém que emite opinião, ou seja, abusa do direito à liberdade de expressão. E discuta maneiras de prevenir ou coibir esse tipo de comportamento. Bom, gente, o que aconteceu com esta redação? Quando o examinador propôs um padrão para esse tipo de redação, ele mudou toda a sistemática de discursivas do CESP. Ele pensou o seguinte: ora, o aluno vai ter que fazer o quê? Falar sobre este assunto, tá? E ele falou o seguinte, ele deixou muito claro, não há uma forma correta de abordar o texto. Isso é margem para recurso. Eu adoro os examinadores proponentes quando eles não é que eles erram o padrão, quando eles deixam em aberto, porque são os recursos de notas altíssimas, né? São os recursos como o do TRF da primeira, eles deixam brechas para a gente recorrer. E ele diz, há diversas formas de você abordar o tema. Mas ele coloca obrigatoriedades, por exemplo, ele dá 20 pontos para você falar sobre o assunto geral, aqui 20 pontos, né, para você falar sobre anonimato digital e abuso do direito à liberdade. Então, fica praticamente 20 pontos para isso aí, e ele vai, naturalmente, ele quer que você fale sobre isso e que você fale sobre isso. Talvez vá haver uma proporcionalidade de 10-10, tá? Talvez, eu não sei, eu vou ter que analisar tudo que vai me chegar. Depois, gente, ele fala que, tudo bem, não é uma forma correta de você construir o recurso, a sua discursiva, porém, ele diz que é obrigatório o quê? Falar sobre exemplo de situação em que a pessoa abusa, tá certo, do direito de liberdade de expressão no meio digital. E, naturalmente, essa pessoa ela vai criar abusos, né, no campo do direito. Por exemplo, fake news. Se você pensou nisso daqui. Fake news, falsos informativos, que as pessoas colocam mentiras sobre as outras, né? Crimes como injúria, certo? Injúria, práticas de xenofobia, racismo, tá?
pós-verdade, quando a pessoa, né, insiste com suas... A pós-verdade é uma prática assim, de um abuso reduzido, mas não deixa de ser, né? O cyberbullying. Então, se você colocou exemplo, veja que ela pediu no singular, pediu exemplo. Então, o que o examinador fez dessa vez? Ele distribuiu em conceitos, né? Vai dar 0, né? Conceito 0, para o aluno que não soube falar nada. Conceito 1, tá certo? Perdão, conceito 1, para o aluno que citou o exemplo. Mas citou, ok, citou, mas não fez nenhum tipo de coesão. Ele fala assim, abordou, mas não relacionou com o tema central. O CESP está chato com coesão, hein, galera? Tanto que é o que a gente mais monta recurso é para isso aqui. No curso de discursivas, por exemplo, a gente tem se debruçado bastante em cima disso aqui. E o cara vai ter o conceito total, que é o conceito 2, é o peso 2, a pontuação total. Se este aluno, de fato, trabalhou não só com o exemplo, mas relacionou isso aí ao centro do tema. Então, ele quis isso, exatamente isso. E quis também que o aluno discutisse maneiras, né? Maneiras. Então, cuidado que não pode ser uma maneira só. E adotou a mesma sistemática. Se você cita as maneiras, conceito 1, você tem, por exemplo, 4,5 e 9 é o total, tá? Se você falou dessas maneiras e acionou, por exemplo, relacionou uma maneira de prevenir, coibir esse tipo de comportamento com fake news e com comportamento de racismo, show, aí ele te deu 9 pontos aqui, na segunda parte. Agora, pessoal, essas proporcionalidades, como eu digo, eu só vou sabê-las exatamente no dia do concurso, no dia da vista de provas. Galera, vamos falar agora sobre uma modificação na nossa sistemática de trabalho. Se você quiser ter o seu recurso, vamos dizer assim, avaliado por nós. Gente, antigamente, né, a gente propunha recurso. Qual que é o preço de um recurso no mercado? Não sai por menos de R$500. Varia de R$500 a R$980, não é isso? Show. Júnia, essa professora, que é uma das que mais entende de recurso no país, propôs para o turma de redação uma nova sistemática. Você vai fazer um curso de recursos. Como assim vai funcionar esse curso de recursos, Júnia? Você ingressa, você vai gastar apenas este valor aqui, tá certo? Você pode dividir em 3 vezes sem juros ou em 12 vezes equivalente de juros. E como é que você vai fazer? Você vai ingressar, vai deixar ali o seu espelho, que é a sua grade de notas, a sua prova. E detalhe, ninguém conhece mais a sua prova que você. Você vai deixar um pretexto recursal, você vai deixar o seu recurso pronto. O que eu vou fazer ali? Eu vou dar um curso para você. Durante todo o período, né, em que a gente estará mexendo com o recurso do STJ, você terá um vídeo de elaboração, primeiro, chamado vídeo 1, que é para você começar a trabalhar, tá? Vídeo 1. E depois você vai ter o vídeo 2, que é o vídeo do final do dia. Às 21 horas, eu vou colocar um vídeo no site falando exatamente o que aconteceu com a análise de todos os recursos da sua área, de todos os textos que chegaram. Vou falar sobre proporcionalidades, áreas que você pode atacar, certo? Áreas que são válidas ou não. Você vai montar o seu recurso. Possivelmente, se houver alguma mudança, eu lanço um terceiro vídeo. E quantos vídeos for necessário, tá? Para poder adaptar o texto, dando dicas de montagem, como fazer sua melhor... É como se você tivesse que aprender a fazer uma redação para a banca recursal. Então, esse terceiro vídeo aqui ele é opcional, mas esses dois são obrigatórios. Eu vou lançar um vídeo 1, um vídeo 2. Não impetre recurso antes das 21 horas do primeiro dia de vista. Primeiro dia. Porque é o final do dia quando eu analiso tudo que chegou para mim. O que eu vou fazer com o seu texto recursal? Eu vou corrigir, eu vou te orientar, eu vou falar se cabe ou se não cabe. Então, nós vamos pegar a nossa equipe de professores, nós vamos corrigir a gramática do seu recurso, olhar a pontuação, observar a argumentação se é adequada ou não, observar se a argumentação que você fez extra padrão, por exemplo, ó, quando você chega aqui neste cargo aqui, vou apagar aqui, ó. Se você for observar lá no padrão, o que o examinador falou? Não há uma forma certa de fazer o recurso
né? Porque o aluno pode citar diferentes situações em que a pessoa emite uma opinião que abusa de direito, por exemplo. Então ela deixa para nós, gente, um vasto campo de discussão. Outra coisa, qual vai ser a vantagem? Recurso feito por você, você conhece muito bem sua prova discursiva. Você vai impetrar o recurso rapidinho, tá certo? Para todos os itens que você precisar. Então, você vai fazer apenas este investimento. É claro que a gente vai ter, gente, controle de vagas para cada cargo, né? Nós vamos oferecer para todos os cargos. Aqui tem um pessoal da saúde nos dando, né? O pessoal do odonto, da fisioterapia, etc., nos dando apoio. O pessoal do direito aqui, cargo 7, cargo 8, né? Professores em peso de língua portuguesa de 9 a 13. Seu recurso vai sair todo corrigidinho e bem orientado para você. Lembrando que a gente tem um WhatsApp aqui para você ficar em contato conosco, também direto durante essa fase recursal, tá bom? Gente, melhor que isso, impossível. Esta ideia que eu tive aqui foi uma ideia bem bacana. Por quê? Porque me chegam exatamente assim, 100 pedidos. Tem como a Júlia fazer 100 recursos para o CESP? Não tem. E aí o pessoal fica chateado porque eu não consigo atender todo mundo, tá? Então, em vez de orientar os meus professores para poder recorrer da prova de vocês e eu mesma recorrer até entender todo o processo, até entender a banca, não. Eu fico por conta de estudar a banca, te dou as melhores estratégias, você monta, eu corrijo, né? Eu e minha equipe, a gente vai corrigir todo o seu recurso, a gente muda o vocabulário, faz o que tem que fazer. E você vai lá e impetra o seu recurso dentro do seu tempo, do seu prazo, e dele chamado prazo seguro, ou seja, você não vai impetrar antes do primeiro dia, assim, né? Vai sempre impetrar no final da noite ou no dia seguinte, porque são momentos em que o CESP, qualquer tipo de alteração que ele tenha que ter feito, ele já né, o terá feito aí até esse momento, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas. Grande beijo a vocês, sucesso aí em mais esta fase.